Olá, estamos de volta e nós estamos conversando com o professor Nardélio Lopes Bahia e falamos sobre responsabilidade civil. No bloco anterior, nós fechamos o nosso assunto falando sobre dolo ou culpa. E eu já pergunto, doutor, o seu conceito sobre dolo e culpa e a diferenciação, o liame e a linha divisória que há entre esses dois conceitos. De uma forma mais simples, para que todos possam compreender, culpa são aquelas situações de imperícia, negligência, imprudência, de descuido. Eu não pretendo obter um resultado, eu não queria atropelar ninguém. Eu ajo com cuidado do homem médio, do homem cuidadoso. Mas o dolo, diferentemente, é aquela situação em que você sabe que o resultado pode ocorrer e você assume o risco que ele ocorra. Por exemplo, quem dirige sob efeitos de álcool, ele sabe da possibilidade de atropelar alguém, de matar alguém. Quem dirige em alta velocidade, da mesma forma. O médico que não toma os cuidados de asepsia ou os devidos cuidados que preconiza aquela operação que ele vai fazer, também assume, de certa forma, um risco para o seu paciente. A questão é que, no direito civil, essas duas distinções de culpa e dolo, elas não são levadas em conta para efeito de cálculo da reparação. Então, na verdade, a culpa com relação à indenização civil, ela não se mede, não se necessita do grau de culpa, ela não influencia na indenização. E isso é ruim, porque, na verdade, como se repara apenas o dano sofrido, aquela pessoa que maliciosamente, que reiteradamente vem causando danos a uma série de pessoas, por exemplo, ao consumidor, acaba sendo responsabilizado tão somente pelos danos que causou. Doutor, como está na sua visão de estudioso do assunto da responsabilidade civil e professor da disciplina, como que estão as relações de responsabilidade de indenização pelos danos causados no Brasil? Aliás, vamos até começar, vamos falar sobre o dano punitivo antes, e aí daí você emenda sobre essa questão que eu lhe propus. Então, veja bem, quando a gente fala do dano punitivo, já vem sendo discutido isso amplamente no Brasil, isso é largamente aplicado nos Estados Unidos e na Inglaterra como punitivo damages, e esse dano punitivo, na verdade, ele tem a função de punir o ofensor. Como aqui nós não devemos enriquecer sem causa a vítima, já que o Código Civil veda expressamente no artigo 884, a solução seria, como no direito ambiental, em que os crimes ambientais são passíveis de sanção administrativa, sanção penal e a sanção reparatória. E essa multa ela vai para um fundo que é utilizado para apoiar o trabalho que se faz de combate aos crimes ambientais. Então, se nós tivéssemos algo parecido no direito civil, nós poderíamos indenizar a vítima, reparar o dano sofrido, compensá-la pelos transtornos causados com valor referente ao dano moral, e poderíamos imputar ao ofensor que reiteradamente pratica o mesmo ato, por exemplo, operadores de cartão de crédito, empresas de telefonia, bancos em geral, se essas empresas indenizarem a sua vítima, mas sofrerem um dano punitivo de um valor que desestimule a prática do ato, seria muito mais benéfico. Porque quando a atividade ilícita compensa, é preferível eu ficar com lucro e, na possibilidade de haver uma ação, eu indenizo. Eu conto com a possibilidade de não haver a reclamação, eu conto com a demora do Poder Judiciário, eu conto com a possibilidade de postergar 10 ou 15 anos a indenização, o pagamento efetivo da indenização pela demora. Então é melhor que eu continue praticando o ato ilícito, porque compensa ao invés de indenizar. Havendo dano punitivo, nós acabaríamos com esse estímulo que se há
a prática de um ato reiterado que prejudique aos consumidores ou às pessoas em geral. Vamos dar o seguinte exemplo. Se uma empresa de telefonia ou uma operadora de cartão de crédito faz um ato ilegal, uma negativação de uma pessoa cuja conta pela qual a pessoa é negativada está devidamente quitada, ou não presta o serviço conforme combinado, ou cobra valores acima do contratado. Todas essas situações que são meramente exemplificativas, que há uma série interminável delas, se esses fatos, se a indenização por esses fatos corresponderem, por exemplo, a R$1.000 e mais uns 9.000, vamos dizer assim, pelo dano, pelo sofrimento, pela chateação que a pessoa passou, a raiva que passou até o momento de receber a indenização, a pessoa receberia ali seus R$10.000 e o juiz condenaria a esta empresa de telefonia ou essa entidade bancária a pagar mais uns R$500.000 aí, que tem que ser um valor expressivo, que senão não serve para que ela aprenda a fazer o correto. E esses 400 e tantos mil a mais iriam para um fundo para fazer educação, poderia, por exemplo, financiar entidades que defendem as pessoas contra essas empresas. É essa a teoria que você propõe? É essa a questão. Porque nesse caso, imagine, por exemplo, acidentes de trânsito. Quando as pessoas ou empresas responsáveis pagarem indenização de alto vulto para um fundo, esse fundo poderia ajudar, por exemplo, as vítimas de trânsito, como é feito no caso dos crimes ambientais. O fundo é utilizado para apoiar aquelas ações que cuidam do meio ambiente, a fiscalização, por exemplo, novos equipamentos. Da mesma forma, poderia criar um fundo de amparo ao consumidor, por exemplo, que pudesse ser utilizado para educar o consumidor, apoiar em campanhas. Então, isso acabaria melhorando muito o volume de ações que existem hoje na justiça, até em função disso. Agora, uma negativação, por exemplo, o entendimento hoje da maioria dos juízes e dos tribunais é de que a negativação sem justa causa, ou seja, quando foi pago o débito, quando a pessoa foi notificada e ela disse, olha, eu já paguei, pede que se retire e não é retirada a negativação ou a restrição ao nome dessa pessoa, há um reconhecimento que há um dano moral. Na verdade, dano moral exatamente não seria, porque o dano moral estaria mais ligado à questão afeta a dignidade da pessoa humana, liberdade, a honra. Mas acontece que, ao que me parece, é a forma que os juízes encontraram para aplicar um dano punitivo, porque senão ficaríamos sem nenhum tipo de ressarcimento. O STJ, por exemplo, ele diverge nessa questão. Há ministros que concordam com a aplicabilidade do dano moral como dano punitivo e nas suas sentenças assim o expressam, R$100.000 a título de danos morais visando punir o ofensor ou visando prevenir atos futuros da mesma natureza. E para servir de exemplo para os outros praticarem, né? Também. Não é? Então, a questão é que, da mesma forma também, há turmas recursais que não concordam. Então, nós vivemos no Brasil a seguinte situação: não existe legislação que trata de danos punitivos. Isso, no direito civil, nós não temos. Especificamente, não temos. Mas o dano moral vem sendo aplicado como forma de punir. Mas fica um outro tripé, nesse tripé ainda fica uma outra parte sem apoio, que é, como é que eu vou punir uma instituição financeira que tem um vasto patrimônio com apenas R$10.000 de indenização? Ou R$1.000 de indenização e 9.000 de compensação por danos morais? Não vou desestimular a reincidência nem a prática continuada, né? Uma vez que o Código Civil veda expressamente o enriquecimento sem causa. Falta uma forma de punir este ofensor exemplarmente
para que não seja viável do ponto de vista empresarial, continuar a praticar o ato. Porque eu tenho um equipamento na minha empresa que, para reformá-lo adequadamente, eu gastaria R$100.000. Mas o dano que causar ao consumidor, a um empregado, custa 5, é preferível correr o risco de pagar 5 em havendo uma reclamação que gastar 100 mil. Não. Enquanto houver isso, nós vamos continuar assistindo aí a uma série de danos a consumidores, a vítimas de trânsito, sem que haja uma compensação devida para a sociedade. O programa Orientando o Direito agradece demais ao professor Nardélio Lopes Bahia pela entrevista concedida e pede ao nosso telespectador que nos espere, porque em querendo Deus, amanhã voltaremos com outra entrevista.